364% de lucro em 7 dias. 443% de lucro em 13 dias. 1.312% de lucro em 17 dias. Esses são resultados de operações reais que eu fiz recentemente no mercado de opções. E não, isso não é sorte, não é aposta, não é cassino. Por trás de cada uma dessas operações existe um método, um processo que pode ser estudado, entendido e replicado. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar esse método do zero. Mesmo que você nunca tenha comprado uma opção na tua vida, mesmo que você não saiba a diferença entre uma call e uma put, mesmo que você ache que isso é coisa de outro mundo, quando esse vídeo acabar, você vai entender exatamente como operações como essa são montadas, do início ao fim. Como eu encontro o momento certo, como eu escolho qual opção comprar e como eu gerencio o risco para não estourar a conta. Então senta aí, pega o papel e caneta, porque o conteúdo de hoje vale ouro. Bora lá! Muito bem, eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há 12 anos e analista de valores imobiliários credenciado pela PMEC. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser muito honesto com você, porque isso é importante. A honestidade é o que diferencia esse canal da maioria que tá aí. É impossível ensinar opções do zero num vídeo de 10 minutos. Quem te promete isso tá te enganando, tá? O mercado de opções é um dos universos mais vastos, mais complexos de todo o mercado financeiro. Tem trader que dedica a vida inteira a estudar opções e ainda não consegue dominar tudo. Um curso realmente completo sobre o assunto duraria dias, não minutos. Tem trava, tem borboleta, tem condor, tem financiamento, tem lançamento coberto, tem venda descoberto, tem operação com gregas, rolagem. Galera, é um oceano. Eu fiz o meu máximo para condensar e te entregar da forma mais direta possível uma estratégia específica. A estratégia que gerou aqueles resultados que eu te mostrei lá no começo. Ela se chama compra seca de opções. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu pretendo trazer outros aulões explorando outras estratégias. Mas vamos lá, afinal, o que é compra seca? É simplesmente comprar uma opção, uma call, uma put, apostando numa direção do mercado sem nenhuma estrutura de proteção em volta. É a forma mais simples e mais agressiva de operar opções. Você compra barato e se o mercado for na tua direção, aquela opção pode multiplicar de valor muito rápido. É justamente por isso que dá para ver retornos de 300, 400, 1000% em poucos dias. Mas também é por isso que o risco é grande. Se o mercado não for na tua direção, você pode perder tudo que você colocou ali naquela opção. Eu vou deixar bem claro ao longo do vídeo como a gente controla esse risco, porque sim, existe uma forma inteligente da gente fazer isso. Mas guarda essa ideia. Compra seca é assimetria pura. Você arrisca um pouquinho, um valor pequeno e já bem definido antes de entrar na operação, para tentar ganhar muito, para tentar multiplicar por várias vezes. É aquela operação onde você perde de colherzinha e ganha de balde, ganha de caixa d'água quando dá certo. Agora, esse vídeo vai ser dividido em duas partes e isso é fundamental para você entender. A parte 1 é a análise técnica, porque antes de comprar qualquer opção, você precisa saber uma coisa, para onde o mercado provavelmente vai. A opção só é um veículo, quem dita a direção é a análise do gráfico do ativo. Então, na primeira parte, eu vou te ensinar o método de análise técnica da trade de valor para você identificar o momento exato de comprar a call, quando você acredita que o mercado vai subir, ou uma put, quando você acredita que o mercado vai cair. Já existe um curso completo e gratuito aqui no canal de análise técnica. É quase 2 horas de conteúdo de altíssimo nível. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é mais um resumão, mas se você quiser se aprofundar mesmo, sugiro que você assista o meu vídeo. Eu vou deixar um link aqui na descrição e um card no canto da tela. Beleza? A segunda parte desse vídeo é o mercado de opções em si. Depois que você aprendeu a analisar o gráfico, identificou o momento certo de agir, qual opção comprar? Como escolher? Qual que é o melhor vencimento? Qual que é o strike? E aí que mora o segredo de transformar uma
boa leitura de gráfico numa operação explosiva. Bora começar pela parte 1, que é a fundação de tudo. A base do nosso método é a análise técnica. E quando a gente fala em análise técnica, a gente tem que entender as suas raízes, como que ela surgiu. Ela vem lá da teoria de Dow. Charles Dow foi o cara que fundou o Wall Street Journal, até hoje o maior veículo de imprensa do mercado financeiro. E ele basicamente criou tudo que a gente usa hoje nos gráficos. O Dow estudou milhares de ativos e descobriu que os preços não se movem de forma aleatória. Existem padrões naquilo que parece ser aleatório. Dow classificou esses padrões no que ele chamou de tendências. Essas tendências, elas podem ser de 3 tipos e você provavelmente já ouviu falar sobre elas, você provavelmente já deve entender essas tendências. Existe a tendência de alta, onde o mercado faz topos e fundos em patamares cada vez mais altos, sempre renovando máximas. Tendências de baixa, que é o contrário, o mercado vem fazendo topos e fundos em patamares cada vez mais baixos, renovando mínimas. E aí você tem a tendência lateral, onde o preço fica de lado, sem direção definida, que é o mais próximo de um movimento aleatório que existe ali na análise técnica. Até aqui, nada de novo. Você provavelmente já sabe disso. Mas agora vem a parte da teoria de Dow que pouca gente conhece. A parte transformadora, a parte que faz toda a diferença no teu operacional. Dow percebeu que além de serem classificadas como alta, baixa ou laterais, as tendências também poderiam ser classificadas de um outro jeito. Existe a tendência primária, que é a tendência grande, a tendência de longo prazo, que dura meses ou anos. Existe a tendência secundária, que são as correções dentro da tendência primária, geralmente durando algumas semanas. E existe a tendência terciária, que é o ruído do dia a dia, os movimentos de horas ou poucos dias. Essas tendências, primária, secundária, terciária, existem ao mesmo tempo dentro de qualquer ativo. Um ativo pode estar em tendência primária de alta, em tendência secundária de baixa, em tendência terciária lateral. E por que isso importa tanto para quem opera opção? Porque opção é uma operação de timing. Você precisa entrar no momento certo e o momento certo só aparece quando você entende em que nível de tendência o ativo está. Se você confundir um ruído de curto prazo com uma reversão de verdade, você compra uma opção errada, na hora errada e perde dinheiro. Eu já vou te mostrar como amarrar tudo isso. Mas antes, tem um conceito que é o coração do nosso método, a qualificação de tendência. Não basta saber que o ativo está em tendência de alta, você precisa saber que tipo de tendência de alta é essa? Ela é forte ou ela é fraca? Ela é nova ou ela é madura? E para isso a gente usa médias móveis. São 3 que você vai plotar no teu gráfico. A média móvel de 9 períodos, a média móvel de 21 períodos e a média de 50 períodos. Todas elas exponenciais, beleza? Isso é muito importante. E o papel mais importante dessas médias não é dar sinal de compra ou sinal de venda, é funcionar como suporte ou resistência dinâmicos. Deixa eu te explicar. Numa tendência de alta saudável, quando o preço sobe e depois corrige, ele desce até uma dessas médias móveis, bate nelas e volta a subir. A média funciona como um piso, um suporte. O preço que vinha recuando dentro da tendência bate na média em contrafundo e imediatamente volta a subir. Numa tendência de baixa é o contrário. O preço ele sobe até a média, bate nela como se fosse um teto e aí volta a cair. Isso porque nas tendências de baixa saudáveis, as médias são o que nós chamamos de resistências. E aqui está o grande pulo do gato desse método. Presta muita atenção. Cada ativo tem um padrão. Tem ativo que toda vez que corrige, respeita religiosamente a média móvel de 9. Tem ativo que respeita a média de 21. Tem ativo que só respeita a média de 50. O teu trabalho como trader é olhar o histórico e descobrir qual média aquele ativo respeita. Porque uma vez que você descobre o padrão, você sabe exatamente onde o preço vai bater e voltar. E é nesse ponto que você vai comprar a tua opção. Parece difícil falando assim, né? Mas não é, é instintivo.
Você bate o olho e percebe o padrão. E olha como isso é poderoso. Se eu sei que a ação X, toda vez que corrige, tende a bater na média de 21 e voltar a subir, eu não preciso adivinhar nada. Eu espero o preço chegar perto da média de 21 e eu me preparo para comprar uma call, apostando que ele vai respeitar a média e voltar a subir de novo. Agora, tem um detalhe absolutamente crucial sobre qual gráfico usar para isso. A maioria dos traders vai tentar fazer isso aqui que eu acabei de descrever para você usando o gráfico diário, onde cada candle lá representa um dia. Acontece que no gráfico diário, o ruído é muito grande. O preço ele fura as médias para baixo e para cima o tempo todo e a qualificação da tendência não funciona tão bem. É bagunçado. Já no gráfico semanal, a coisa muda da água para o vinho. O mercado passa a respeitar as médias de forma muito mais clara e confiável. E no gráfico mensal, então, aí fica lindo. No mensal, as médias são respeitadas com uma precisão que chega a impressionar. O ativo bate na média e volta, bate e volta, como se fosse um relógio. Por isso, o nosso método trabalha principalmente com o gráfico semanal e com o gráfico mensal. Quanto maior a escala gráfica, mais limpo o sinal, mais confiável a operação. Sim, vão aparecer menos operações, mas as operações que aparecem são muito mais assertivas. Cabe a você escolher o que você quer. Ficar operando igual um maluco o tempo todo, só por operar, ou ganhar dinheiro. Tem trader que prefere operar do que ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar dinheiro, mesmo que eu opere menos. Entendido isso, agora a gente chega no conceito mais importante da parte 1 do vídeo. Esse conceito sozinho separa o trader que ganha dinheiro com opções do trader que doa esse dinheiro para o mercado. Esse conceito se chama visão fractal. O mercado é fractal. Isso significa que os mesmos padrões se repetem em diferentes escalas de tempo e que as escalas influenciam umas às outras. E existe uma regra de ouro: as escalas maiores mandam nas escalas menores. Sempre. O mensal manda no semanal, o semanal manda no diário. Deixa eu te dar exemplos práticos, porque é aqui que tudo se conecta e fica muito mais fácil de você enxergar. Primeiro exemplo, imagina que o ativo está muito esticado no gráfico mensal. Subiu muito, está lá longe das médias móveis, esticado pra caramba. O que isso significa? Significa que você não compra uma call no semanal, mesmo que o ativo esteja exatamente naquela média móvel que ele sempre respeita. Por quê? Porque a força maior, o gráfico mensal, está pedindo uma correção. O ativo está caro demais na escala que manda. Se você comprar uma call agora, você está remando contra a maré grande. Segundo exemplo, o ativo está esticado no semanal. Mesma lógica. Você não compra no diário. Espera o semanal respirar, corrigir até uma média, para depois pensar em comprar. Isso porque o semanal manda no diário. Terceiro exemplo, e esse é genial. Imagina que o ativo deu um sinal de reversão no gráfico semanal. Parece que vai começar a subir, fez um pivô, mas o gráfico mensal ainda está claramente dizendo para você que está em baixa. O que você faz? Você não compra de jeito nenhum. Pelo contrário, você começa a procurar uma oportunidade de venda, ou seja, você vai comprar uma put, apostando na queda, porque a escala maior, o mensal, vai esmagar aquela reversãozinha que está aparecendo ali no semanal. A força maior sempre vence a força menor. E o melhor de tudo, nesses momentos que há uma falsa reversão acontecendo num prazo menor, enquanto o prazo maior ainda grita venda, geralmente as opções estão extremamente baratas, porque a maioria dos traders não possui visão fractal. Eles não enxergam o gráfico maior gritando venda. Eles só enxergam o gráfico pequenininho ali fazendo pivô. Então você vai comprar opções baratas e apostar contra o senso comum. Tá vendo a lógica? É como brincar de encaixar as escalas. Você olha o mensal para saber a direção da maré. Olha o semanal para encontrar o ponto de entrada. Se você quiser, você olha o diário para dar aquela refinada. E garante que tá tudo conversando antes de você ir lá e apertar o gatilho. Quem domina essa dança de tendência, de médias e de escalas
domina o timing. E timing é essencial para opções. Beleza, agora que você entendeu a parte da análise técnica e o mais importante, o que é visão fractal, eu preciso te explicar uma diferença fundamental entre operar ações e operar opções, porque é aqui que a mágica começa a aparecer. Quando eu opero uma ação, eu sou mais conservador na entrada. Eu espero o gráfico confirmar a minha tese. O que isso significa? Significa que se eu acho que um ativo vai subir a partir de uma zona de suporte, eu não compro o ativo só porque ele chegou no suporte. Eu espero ele chegar no suporte e me dar um sinal de força, tipo um de reversão, um rompimento de máxima. Aí sim eu entro, coloco um stop abaixo da mínima e defino o meu alvo. É uma abordagem que espera a confirmação. Já em opções, a abordagem é completamente diferente e muito mais cirúrgica. Como o risco da operação é limitado e definido, eu só posso perder o valor que eu paguei naquela opção e nada além disso, eu posso me dar o luxo de tentar acertar o ponto exato de reversão, sem esperar a confirmação. Eu tenho que literalmente acertar o fiofó da mosca, acertar o fundo exato ou o topo exato. Por que eu faço isso? Porque em opções, quanto mais cedo eu entro na reversão, maior a explosão de lucro quando o movimento acontece. Se eu esperar, igual eu faço nas ações, o movimento de confirmação, eu perco uma parte gorda e valiosa do movimento da opção. E nas opções, cada centavo do ativo conta muito. Então a ideia central é essa. Eu uso a análise técnica para montar a minha tese. Por exemplo, a ação bateu na média no gráfico mensal, está esticada, e o meu método diz que ela tem que corrigir. Beleza. Em vez de eu vender a ação ou ficar de fora, eu vou comprar uma put. Eu uso a opção como veículo para capturar aquele movimento de queda que eu identifiquei, com um risco limitado e um potencial de retorno gigantesco. E aí surge a pergunta de R$1 milhão. Como escolher a opção certa? Porque não é simplesmente, eu acho que vai subir, então eu vou escolher qualquer call aqui e eu vou comprar. Se você fizer isso, você corre o risco de acertar a direção do ativo e ainda assim perder dinheiro. Isso mesmo que você ouviu, dá para acertar a direção e ainda assim perder dinheiro na opção se você escolher a opção errada. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na parte 2 desse vídeo. Como escolher a opção certa, com o vencimento certo e com o strike certo para transformar uma boa tese numa operação explosiva de verdade. Vamos começar do absoluto zero. O que é uma opção? Uma opção é um contrato que te dá um direito, o direito de comprar ou de vender um ativo a um preço pré-determinado até uma data no futuro. Existem 2 tipos de opção e você precisa gravar isso a ferro e fogo: a call e a put. A call é uma opção de compra. Quando você compra uma call, você adquire o direito de comprar uma ação por um preço fixo no futuro. Você compra a call quando você acredita que o ativo vai subir. A put é uma opção de venda. Quando você compra uma put, você está adquirindo o direito de vender uma ação por um preço fixo no futuro. Você compra uma put quando você acredita que o ativo vai cair de preço. Deixa eu te dar uma analogia para você fixar. Imagina que você quer comprar um apartamento que custa R$500 mil, mas você não tem hoje o dinheiro para comprar esse apartamento. E você acha que ele vai valorizar no futuro. Você vai lá até o dono e você paga R$10 mil para ele por um contrato que te dá o direito de comprar esse apartamento por R$500 mil a qualquer momento nos próximos 6 meses. Esse contrato é uma call. Agora imagina que 3 meses depois aconteceu alguma coisa ali, o apartamento se valorizou igual você esperava e está valendo R$600 mil. O que você faz? Você exerce o teu direito. Você compra por R$500 mil, como estava ali estipulado no contrato, e você pode vender por R$600 mil. Lucro de R$100 mil tendo investido só R$10 mil. Essa é a alavancagem da opção. Tá, mas e se o apartamento se desvalorizar? Se ele cair para R$450 mil? Aí você simplesmente não exerce o contrato. Você perde os R$10 mil que você pagou para o dono e mais nada. Tá vendo? O teu risco era limitado em R$10 mil. Esse é o conceito central da compra de opção. Risco limitado, potencial de retorno gigantesco. E aqui tem uma diferença crítica entre quem compra e quem vende a opção. Quem compra a opção, que seremos nós aqui nesse tipo de operação que eu estou ensinando, recebe um direito e tem um risco limitado ao valor pago.
Quem vende a opção tem uma obrigação e um risco que pode ser muito maior. Nesse vídeo a gente só vai falar de comprar a opção, que é a estratégia de compra seca que eu estou ensinando aqui. Justamente porque ela oferece um risco que é limitado, controlado. Venda de opção é outro universo, com outros riscos para um outro vídeo. Agora, é importante você saber que as opções têm algumas características que as ações não têm, que você precisa entender cada uma delas. Primeira característica, opção tem prazo de validade. Diferente de uma ação que você pode segurar lá para sempre, opção vence. Tem uma data de vencimento. Depois dessa data, ela deixa de existir. Isso significa que você não está apostando só na direção do ativo. Você está apostando na direção dentro de um prazo. O ativo pode ir até onde você apostou, mas se for depois do vencimento, não adianta nada. Isso torna o timing ainda mais importante. Segunda característica, opção tem strike, que é o preço de exercício. É aquele preço fixo do contrato, o valor pelo qual você tem o direito de comprar ou vender o ativo. A escolha do strike é uma das decisões mais importantes da operação e eu já vou te ensinar como escolher. Terceira característica, e é aqui onde a maioria dos iniciantes se perde. Opções têm as gregas. As gregas são medidas que mostram como o preço da opção se comporta em diferentes situações. Você não precisa virar um especialista em gregas, mas você precisa entender o conceito de cada uma para não tomar susto. A primeira grega é o delta. O delta mede o quanto a opção se valoriza quando o ativo sobe R$1. Por exemplo, um delta de 0,5 significa que se a ação subir R$1, a opção sobe 50 centavos. Quanto mais dentro do dinheiro tiver a opção, ou seja, quanto mais próximo do strike estiver o preço da ação, maior é o delta. A segunda grega é o gama. O gama mede a velocidade com que o próprio delta muda. Não vou aprofundar muito, mas saiba que o gama é o que faz a opção explodir de valor quando o movimento engata na tua direção. É o acelerador dela. A terceira grega, e essa é a mais importante para quem faz compra seca, é o θ. O θ é o tempo jogando contra você. Toda opção perde valor com a passagem do tempo, mesmo que o ativo fique parado. É como um gelo derretendo. Todo dia que passa, a tua opção vale um pouquinho menos, só pela passagem do tempo. Por isso, compra seca não é operação para entrar de qualquer jeito. É operação para ter timing, senão o θ come o teu capital. E novamente, aqui entra o que você aprendeu na parte 1 desse vídeo, que é olhar o gráfico, perceber o padrão do ativo e entrar no momento certo. A quarta grega é o vega. O vega mede a sensibilidade da opção à volatilidade do mercado. Quando o mercado fica mais nervoso, mais volátil, as opções tendem a se valorizar. Quando ele acalma, desvalorizam. Por que eu estou te ensinando isso? Porque se você não entende pelo menos o conceito das gregas, você vai fazer o que 90% dos iniciantes fazem. Eu acho que a ação vai subir, eu vou comprar qualquer call aqui. E aí ele compra uma opção muito fora do dinheiro, ou muito perto do vencimento, o θ come tudo e mesmo o ativo subindo, ele perde dinheiro. Entender como uma opção é precificada é o que separa o trader profissional do trader amador. Agora, um pouquinho da parte prática, um pouquinho do gostinho. Como escolher a opção certa? E aqui depende de qual escala de tempo você está operando. Se você está operando uma tese no gráfico mensal, que é uma tese mais longa, você vai comprar uma opção longa, ou seja, uma opção com vencimento mais distante, 2 ou 3 meses para frente. Por quê? Para dar tempo para tua tese se desenvolver, para que o θ não te coma rápido demais. Você vai escolher um strike um pouco fora do dinheiro, geralmente uns 5 a 10% acima do preço atual, no caso de uma call. Por que fora do dinheiro? Porque é mais barato e tem mais potencial de explosão. E aí entra uma ferramenta que é ouro para quem opera opção. O site opções.net. Com ele você consegue fazer uma coisa fantástica. Você identifica pela análise técnica qual que é a região que é o teu alvo no ativo, né, na ação. Lembra lá das resistências e suportes que a gente estudou na parte 1? Pois é, você identifica até onde o ativo provavelmente vai, aí você usa o opções.net para calcular quanto aquela opção valeria se o ativo chegasse naquele alvo
numa data determinada, por exemplo, um dia antes do vencimento da série de opções. Isso te mostra, antes de entrar na operação, qual que é o potencial de retorno. Você já sabe na largada quanto você pode ganhar se a sua tese se confirmar. Então perceba que isso é planejamento, não é aposta. Agora, se você está operando uma tese no gráfico semanal, que é uma tese mais curtinha, você vai operar uma opção mais curta também, geralmente com vencimento de 1 mês. E aqui vai um aviso importante. Quanto mais curta a opção, maior é o potencial de explosão, mas também maior é o risco. Uma opção curta explode mais rápido se você acertar, mas o teta também corre contra você muito mais rápido. Você precisa de um timing muito mais preciso. Não tem margem para erro. E existe um caso à parte que eu preciso te explicar, porque é tentador, né, e ao mesmo tempo perigoso, que são os pozinhos. Pozinho é como a gente chama aquelas opções que estão muito, mas muito fora do dinheiro, valendo poucos centavinhos, tipo 2 centavos, 5 centavos. Elas estão super baratas e de vez em quando multiplicam por 10, por 20, por 50 vezes quando o mercado faz um movimento violento. É o sonho de todo apostador. Mas escuta bem, na esmagadora maioria das vezes, o pozinho vira pó mesmo. É por isso que ele se chama pozinho. Vence valendo 0. Operar pozinho é muito mais perto de comprar bilhete de loteria do que fazer trade. Entendido isso, a gente precisa falar sobre o stop. Como é que funciona o stop numa operação de compra seca em opções? Aqui é simples e é uma das belezas dessa estratégia. Na compra seca, o teu stop é no limite o próprio pó. Ou seja, o máximo que você pode perder naquela operação já é definido ali na largada, no momento que você entra na operação. É o valor pelo qual você pagou pela opção. Se você comprou R$1.000 de call, o teu risco máximo é esses R$1.000. Acabou. Não tem chamada de margem, não tem perder mais do que investiu. Por isso, muita gente trabalha deixando a opção ir até o pó. Se a tese der errado, você perde ali o pó, sabendo que aquele valor pequeno já era o risco assumido e calculado desde o início. Claro, você também pode sair antes, né, realizando um prejuízo parcial para preservar parte do capital e muitas vezes é o mais inteligente. Mas o ponto é, teu risco é sempre limitado e conhecido. Você nunca vai ser pego de surpresa. Bom, agora que você entendeu toda a parte teórica, chegou a melhor parte desse vídeo. A hora da gente colocar tudo aquilo que você aprendeu aqui na prática. Eu pretendo compartilhar minha tela com você e te mostrar vários exemplos de operações, incluindo como montar na prática, usando o site opções.net, uma operação do zero, com passo a passo. Só antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Presta atenção, as vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição muito especial. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise de toda a equipe trade de valor para buscar suas melhores oportunidades do mercado. E olha, especialmente em opções, isso muda completamente o jogo. Porque opção, como você já deve estar entendendo, é uma operação de timing cirúrgico. Não dá para ficar olhando 300 ativos o dia todo procurando o momento exato. É exaustivo, você provavelmente não tem esse tempo ou expertise para fazer isso. A boa notícia é que o nosso time faz isso por você. Eu e toda a minha equipe, a gente analisa o mercado inteiro, todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, commodities, futuros, criptomoedas e, obviamente, opções. Quando aparece aquela oportunidade redonda, aquela operação que está no ponto exato que eu te ensinei aqui, a gente manda um relatório completo. Qual opção comprar, a que preço, onde fica o alvo e onde fica o stop. Tudo mastigadinho para você. E eu já te conto, nos últimos meses, as nossas operações de opções foram simplesmente espetaculares. Os resultados que eu mostrei no começo desse vídeo são fruto exatamente desse trabalho. 364% de lucro em 7 dias, 443% de lucro em 13 dias, mais de 1.300% de lucro em 17 dias. E a melhor parte é que a gente acompanha a operação do início ao fim do teu lado dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a lives diárias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião individual com o nosso time. Nossa assinatura é muito em conta e você que está assistindo esse vídeo ainda tem desconto.
Para se inscrever é só clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição ou apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preenche lá o formulário com teu nome, teu e-mail, teu telefone de WhatsApp, que a minha equipe entra em contato contigo o mais breve possível. Agora sim, bora ver na prática como tudo que a gente viu aqui se conecta. Muito bem, pessoal, então vamos lá, a gente tem aqui o gráfico da Sabesp. Primeira coisa que a gente vai aprender a fazer, configurar este gráfico. A gente vai colocar 3 médias móveis, lembra? A gente usa essas médias móveis para tirar o zoom do gráfico e classificar a tendência do gráfico. Então, como eu disse, a gente usa a média móvel de 9 períodos, a média móvel de 21 períodos e a média móvel de 50 períodos. Todas essas médias são exponenciais, ok? Para você configurar essa média aqui na ferramenta Profit é muito simples. Você vai dar um clique em qualquer lugar da tela e você vai digitar média. Já vai aparecer aqui, ó, média móvel, tá? Clica aqui, você vai escolher o número de períodos dessa média. Então eu vou colocar a média de 100 períodos aqui. A gente não vai usar ela para nada, mas só quero mostrar para vocês como é que a gente configura no gráfico. Então apareceu a média aqui no gráfico, essa linha verde mais clara. Dá 2 cliques nela e muda para exponencial. A gente sempre vai usar exponencial. Tá bom? Qual que é a diferença? A média exponencial é muito mais rápida. No cálculo da média, ela considera os valores mais recentes com peso maior. Então, se o mercado sobe muito rápido ou cai muito rápido, a média vai refletir isso melhor do que a aritmética, tá? A média exponencial vai refletir isso melhor do que a aritmética. E aqui dá pra você mexer também na aparência da média. Eu sempre gosto de deixar a média um pouco mais espessa e mudar a cor, colocar a cor bem chamativa, assim, pra ficar, tipo, bem fácil de enxergar, tá bom? Dá um OK. Aqui é a média de 100, a gente não vai usar ela pra nada. Como eu disse, a gente usa a média de 9, a média de 21 e a média de 50. Meus amigos, vejam que eu tô no gráfico diário aqui. Sabesp, ó, SBSP3, 1D, gráfico de um dia. Cada candle aqui representa um único dia. Se a gente tirar o zoom, a gente vai ver que o mercado não respeita muito bem as médias. Você tentar classificar uma tendência no diário usando essas médias aqui que eu falei para você, não vai dar certo. Tá vendo? Ó? O mercado até tá em tendência de alta, a gente tira o zoom e a gente percebe que a Sabesp vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, só que veja que ele não respeita média nenhuma. Às vezes respeita, às vezes não respeita, mas o tempo todo você vê o preço rompendo para cima, rompendo para baixo as médias, né? Respeitando e não respeitando as médias. Isso porque o gráfico diário não nos interessa para essa estratégia de opções que a gente está vendo nesse vídeo. Como eu disse, nos interessa o gráfico semanal. Vou mudar aqui, ó, 1S. Olha só, como já melhora muito. Tá vendo? Agora a gente tem o mercado respeitando, ó, a média móvel de 50, a média móvel de 21, a média de 9, perceba, ó, você consegue ver a tendência com mais clareza e os pontos de respeito da média com mais clareza. Agora sim, né? Topos e fundos ascendentes, médias sendo respeitadas. Agora, olha o mensal, 1M. Tá vendo como o mercado respeita religiosamente uma média móvel? Uma média móvel, que é essa média rosa, média de 9 períodos, foi responsável por 1, 2, 3, 4, 5 e agora 6 toques, 6 pontos de inflexão perfeitos. Este é o objetivo, meus amigos, da classificação de tendência, da qualificação de tendência. Você colocar essas médias, você olhar os prazos maiores, você olhar o semanal, você olhar o mensal e você entender qual média móvel o mercado respeita. E é ali que a gente vai atuar ou comprando calls ou comprando puts. Sabesp é uma tendência de alta. Então nesses pontos aqui eu vou buscar comprar calls. Se eu pegasse um outro papel, digamos, Natura, é uma tendência de baixa. Veja que respeita muito bem a média de 21. É nesse ponto que eu vou estar buscando pela compra de puts, não calls, porque eu estou trabalhando numa tendência de baixa. Então eu pego esse ponto de inflexão numa escala maior que manda e eu vou trabalhar apostando na continuidade dessa escala quando ninguém mais está acreditando, porque ninguém olha essas escalas maiores. É pouquíssima gente, são só os operadores profissionais que olham para essas escalas maiores. Quer ver uma coisa? Vamos pegar a Sabesp de novo. Olha como tá linda no gráfico mensal. Ó. Tá fazendo o que fez das últimas 6 vezes. Recuou, bateu na média, ganhou força. Agora, olha o diário. Se você olha no diário até pouco tempo atrás, ó,
Terrível. Quem olha isso aqui e vê o papel perdendo a média de 9, de 21, de 50, vê o papel fazendo pivô de baixa, começa a acreditar que é uma tendência de baixa. E é aqui que é interessante a gente trabalhar com as opções, porque as opções vão estar baratas. Tá todo mundo acreditando na tendência de baixa, na reversão. A gente não, a gente vai olhar a escala maior, olhar o semanal, olhar o mensal e entender que isso aqui não é uma reversão. Isso aqui é um recuo numa tendência maior. E é aqui que a gente vai atuar comprando, por exemplo, o caos. E olha como o mercado já está começando a subir. Olha a Natura. A Natura, aqui, meus amigos, exatamente aqui, ó, tava em tendência de alta, tá vendo? Topos e fundos ascendentes. Tava começando a construir um canal de alta. Tava todo mundo acreditando que o papel fosse reverter a tendência de baixa e entrar numa tendência de alta. Só que bem aqui, neste ponto, se a gente olhasse o gráfico mensal, a gente entenderia que o mercado, na verdade, estava ali, ó, na média móvel de 21. E a gente apostaria na continuidade da queda, entendendo que era um recuo numa escala maior e não uma reversão. Beleza, entendido isso, essa dinâmica fractal. Agora vem a parte das opções. Como é que eu faço para trabalhar com opções? Como é que eu faço para escolher a opção, escolher o vencimento? Então é muito simples, tá? Se você trabalha no gráfico mensal, você vai escolher uma opção de 2 a 3 meses, 2 a 3 vencimentos para frente. Então, por exemplo, se eu estava aqui, testando a média móvel de 21 períodos no mês de maio. Mês de maio, eu testei a média móvel de 21 períodos, eu resolvi abrir uma operação de venda na Natura, ou compra de put. Eu vou buscar uma opção que vença em julho, maio, junho, julho, 2 meses. Poderia buscar uma para agosto? Poderia. Poderia buscar uma para agosto, poderia buscar uma para julho. Qual que eu vou buscar? É aí que entra. Você vai entrar aqui no Profit em opções, estratégia de opções. Aí você vai digitar aqui, ó, vai clicar aqui em cima, vai colocar o nome do ativo, NATU3. E aqui vai aparecer uma lista com todas as opções, tá, que você tem. Perceba que tem séries semanais e séries mensais. A gente não quer trabalhar séries semanais, tá? Esqueçam as séries semanais. A gente só vai querer trabalhar as séries mensais, são as séries com mais liquidez. Então veja, ó, julho eu tenho aqui várias opções, tá? Tudo que tá desse lado aqui é call, tudo que tá desse lado aqui é put, tá? Eu tenho aqui, ó, o ativo, o código dele, ó, S105, S100, S990, S980. Cada código desse é uma opção, tá? S é o mês de vencimento, julho. Put, julho é mês S. 970 é o valor do strike. Às vezes difere um pouquinho do strike porque a ação pode pagar proventos, pode pagar dividendos, juros sobre capital próprio, e aí difere um pouquinho do strike, mas geralmente é um valor muito próximo do strike. Então você consegue ter uma noção aqui, tá? De qualquer forma, o strike tá aqui, ó, essa coluna do meio. Então, por exemplo, Natura, vou colocar essa janela fixa aqui, ó, essa janela fixa. Natura. Se eu entrei em Natura, digamos, aqui quando o papel estava lá na média de 21 no mensal, eu vou buscar por uma put que seja aí pelo menos uns 5 a 10% fora do dinheiro. Então, se a Natura está basicamente aqui em 10, 11 reais, eu vou buscar uma put que seja entre 10 e 20 e 9,70, 9,80 de strike. Vou buscar um pouco fora do dinheiro. Veja, eu tenho aqui no caso da Natura, a Natu S980. Eu tenho a Natu S980. Natu S980 é esta put aqui. Veja que lá em maio, essa put, quando o papel estava na cara da média móvel de 21 períodos no mensal, ali por volta do dia 8 de maio, do dia 20, né, 25, 26, 27 de maio, essa put ela estava valendo aqui a coisa de 30 centavos, tá vendo? 25 centavos, 40 centavos. Olha quanto é que essa put está valendo agora, ó. R$1,50. Chegou a valer passou de R$2. Chegou a valer 2,25. Olha como ela se valorizou quase 1000% conforme a ação caiu aqui, ó, esses 20, 25%. Meus amigos, isso é você operar opções com estratégia. E agora eu vou ensinar para vocês como cotar a operação completa. Que vamos lá, você quer entrar na put aqui, quando ele está aqui em cima na média móvel de 21 períodos no mensal, perfeito? Como saber onde sair? Quais são os alvos? Aí é que entra o site opções.net. Então você vai abrir o teu navegador aqui, você vai digitar opções.net.br, vai abrir esse site aqui. Como é que eu uso esse site? Eu venho aqui embaixo, em capa, calculadora BS, e aqui a gente vai usar esses campos para cotar a operação. Veja, a calculadora Black & Scholes, ela não é uma calculadora
100% assertiva. Ela é uma estimativa do quanto a opção deveria valer se numa determinada data a ação tivesse valendo X. E a gente vai brincar com esses parâmetros. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar o código da opção. Vamos lá, o código da opção é NATO S980. NATO S980. Veja, a NATO S980, ela estava valendo coisa aqui de 30 centavos ali na data do dia 22, dia 25 de maio, tá? A ação, ela estava valendo, vou pegar exatamente o dia, a ação estava valendo aqui entre 10 e 20, 10 e 50. Vamos supor que eu acredite que Natura volte para essa zona de suporte aqui, ó. Vamos supor que um dos meus alvos é a Natura voltar para essa zona de suporte. E outro alvo meu é a Natura voltar para essa outra zona aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na calculadora, na ATUS 980. Eu posso colocar aqui a data referência. Que data que é essa? Aqui eu sempre coloco, tá? Para ser extremamente conservador, o último dia antes do vencimento. Então o vencimento das opções é sempre na terceira sexta-feira do mês. Então no caso da série de julho vai ser aí no dia 17. Desculpa, pessoal, dia 16 de julho, tá? Dia 16 de julho. Aqui eu vou botar o preço da ação para saber quanto que a opção deveria valer. Então, por exemplo, eu acredito que a ação vai voltar para aquele suporte em 8,57. Então eu coloco aqui, ó, 8,57. Quanto deveria valer a opção? 1,23. Então você sabe, poxa, a opção está valendo agora 30 centavos. 30 centavos. Se a Natura cair para essa região aqui dos 8,60, 8,57, essa opção deveria valer 1,20. 1,20 é mais ou menos aqui. Então, seria uma alta de quase 300%. Entendeu? Tá, e se a Natura cair pro meu segundo suporte ali, ó? Se a Natura cair ali pro meu segundo suporte, nessa faixa aqui de R$8, vamos cotar? R$8. Quanto deveria valer a opção? 1,80. Então, meu alvo final, 1,80. Eu posso entrar com alvo parcial em 287%, um alvo final por volta de 500%. Veja que o papel até passou disso. Então você estrutura a operação. Ah, e se não der certo, Felipe? Se não der certo, vai virar pó. Aqui, se eu tivesse colocado R$1.000, eu ia ter ganho mais de R$3.600 e aqui eu ia ter ganho R$5.600. Se eu errasse, eu perdia R$1.000. Pega outro exemplo aqui, ó. Sanepar. Sanepar, se olha o gráfico diário, é assustador, né? As médias móveis não funcionam. Nem a média móvel de 9, nem a média móvel de 21. Cruza as médias o tempo inteiro, para baixo, para cima. Olha o gráfico mensal. Ele já conta outra história. Olha esses últimos 4 anos. Olha que lindo esses recuos, ou para média móvel de 9, ou para média móvel de 21. Olha onde é que o papel tá agora. O papel tá agora na cara da média móvel de 21. Tá vendo? Na cara da média de 21, na cara de uma zona aqui que era resistência e agora é suporte. Então você consegue perceber que esse é um ponto bom para a gente trabalhar com opções? Como que eu vou cotar a minha opção? É muito simples. Eu vou vir aqui em opções, estratégia de opções, eu vou digitar Sanepar, SAPR11. Estamos no mês de julho, a final de junho e começo de julho. Eu poderia buscar a opção para agosto, por exemplo. Seriam 2 vencimentos. Eu tenho esse vencimento agora em julho, próximo vencimento agosto. Tá? Ou seja, eu vou buscar uma opção H, uma call, né? Porque a Sanepar está em tendência de alta, uma opção H. Então, não quero julho, eu quero agosto. Qual que é o strike? O strike, meus amigos, vai ser, como eu disse, 5 a 10% do meu preço. Então, eu poderia muito bem pegar aqui H406, talvez. Tá? H406 seria aí, ó, coisa de 10% fora do dinheiro, 10% acima do preço. SAPR H406, tá? Quanto deveria valer esta opção se a ação subisse? Vamos traçar os alvos para ação, ó. Essa opção está valendo 72 centavos. Vamos supor que essa ação de Sanepar, até o dia, SAPR H406. Supor que essa opção, até o dia 20 de agosto, que é o vencimento dela, um dia antes do vencimento dela, supor que esta ação suba para essa região de resistência aqui, ó, 43, e depois volte lá para cima, para 47. Vamos cotar. Essa opção hoje está valendo 72 centavos. Quanto deveria valer se voltasse lá para 43,65? 43,65. Opa, R$3. Aqui eu tenho uma operação, tá vendo? Aqui eu tenho uma operação, tá vendo? Eu consigo muito bem esperar que a Sanepar suba 16% em 2 meses para ganhar 300% e 25% em 2 meses para ganhar quase 700%. Tá vendo como encaixou bem aqui? Então a ideia de trabalhar opções é isso. É você encontrar essas divergências, esses pontos, seja no gráfico semanal ou no gráfico mensal, onde o papel tá numa zona de suporte
ou numa zona de resistência e você encontrar boas operações para ela. Olha só CSN3. CSN3 estava na cara de uma zona de resistência, tá vendo? Fez um pivô de alta aqui no diário, ó. Fez todo mundo acreditar que ia reverter no diário. Só que se você olhar o semanal estava batendo na média móvel de 21, o semanal estava batendo toda essa faixa aqui de resistência, o mensal estava em tendência de baixa. A galera não olha isso. Então, nesse dia específico aqui, ó, por volta do dia 2 de junho, essa opção, ela estava valendo, ó, coisa de 7 centavos, ó. 7, 10, 15 centavos. Olha quanto que ela tá valendo agora. Subiu 700%. Por quê? Porque a CSN3 bateu na zona de resistência e começou a cair. Caiu 29%. A opção se valorizou 700%. Viu só como operar opções não é um bicho de 7 cabeças? Agora, antes de eu encerrar esse vídeo e te liberar para sair operando opções por aí, eu preciso falar da parte mais importante de todas. A parte que a maioria dos canais esconde de você porque não é atraente. Os riscos. Compra seca de opção é a operação de maior risco do mercado de renda variável. Você pode perder 100% do valor que você colocou numa operação. Não é exceção, é o cenário comum. A maioria das opções que você compra seco vão virar pó. O modelo só funciona porque quando você acerta uma operação dessas, meu amigo, você ganha tanto dinheiro que você paga todos os prejuízos e ainda te sobra muita grana. É pura simetria. Mas para essa simetria funcionar, você precisa de 3 coisas. Primeira, gestão de risco rigorosa. Você nunca, em hipótese alguma, coloca uma fatia grande do teu capital numa única operação de opções de compra seca. A regra é usar valores pequenos. Eu falo de 1 a 2% do teu capital por operação. Por quê? Porque você sabe que a maioria vai dar errado. Se você apostar pesado numa só e ela virar pó, você se machuca feio. Compra seca é um jogo de probabilidade e de repetição, não de uma tacada única. Segundo, nunca opere com dinheiro que você não pode perder. Isso parece clichê, mas em opção é literal. Não é dinheiro de aluguel, não é dinheiro de reserva de emergência, não é dinheiro emprestado, é um capital que se virar zero não vai afetar a tua vida. Terceiro, entenda que você não vai acertar todas, isso é normal. Eu que faço isso há 12 anos, erro um monte de operações. O segredo nunca foi acertar todas, o segredo é que os acertos paguem os teus erros com folga e te sobre dinheiro. Se você entrar nesse mercado achando que você vai acertar tudo, na primeira sequência de loss, você vai entrar em pânico, você vai operar com raiva, tentando recuperar o que você perdeu, apostando o dobro, e aí sim você frita a tua conta. Disciplina e cabeça fria são tudo aqui. E eu vou te dar um conselho de quem já tá nessa há mais de uma década. Comece pequeno, não saia desse vídeo e jogue um monte de dinheiro em opções. Comece com valores que são irrelevantes para você aprender. Erre barato, aprenda o comportamento das opções na prática, com pouco dinheiro em jogo. Sinta o teta corroendo, sinta a explosão do acerto na prática, entenda lá o site que eu mostrei, opções.net. Depois que você pegar o jeito, com tempo e experiência, você vai naturalmente calibrando o tamanho das operações. Trader bom não é o trader que arrisca muito, é o trader que sobrevive no mês seguinte para contar a história. E olha, eu vou ser bem honesto para fechar. O jeito mais seguro de você aprender opções é tendo alguém experiente do teu lado. Foi isso que faltou para mim quando eu comecei e que lá atrás me fez perder muito dinheiro e pior, tempo. É justamente por isso que existe o nosso grupo de acompanhamento. Lá dentro você não opera sozinho, você tem eu e o meu time analisando o mercado e segurando na tua mão, conduzindo cada operação do jeito certo junto com você. A gente encurta a tua curva de aprendizado em anos e te poupa do sofrimento de cometer erros caros que quase todo iniciante comete sozinho. Se você quer fazer parte, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aí na tela. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa para mim. Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho das notificações para você não perder os nossos próximos conteúdos e comenta aqui embaixo se aqui é uma parte 2 desse vídeo onde a gente pode aprofundar em mais estratégias avançadas de opções como travas de operações estruturadas. Se tiver bastante gente pedindo, eu gravo. Muito obrigado por assistir até aqui. Você é diferente porque a maioria não tem paciência para aprender as coisas de verdade do jeito certo. Eu sou Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo.
Um grande e afetuoso abraço.